Pecado. Uma palavra antiga, mas que precisa de muitas clarificações. Em geral, usamos a palavra pecado como referindo-nos a alguma coisa que fizemos de mal. Muitas vezes também usamos a palavra pecado um bocadinho apimentada para sugerir uma coisa boa, apetecível, mas que por qualquer razão é proibida. Como, por exemplo, um restaurante que se chama Os Pecados da Carne, por exemplo, ou gelados com os nomes dos pecados capitais, a ira, a inveja, a preguiça, a soberba, etc. Em ambiente religioso usamos muitas vezes esta palavra também. Por exemplo, na missa, logo no início da missa, na parte do perdão, o padre diz que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Quando nos vamos confessar, dizemos os nossos pecados. Os pais ensinam aos filhos que determinadas ações são pecado. Jesus falou de pecado? Sim, também falou de pecado. Por exemplo, no episódio da mulher adúltera, que foi trazida para a frente de Jesus, tinha sido apanhada em adultério, e eles diziam que a lei de Moisés prescrevia que fosse morta à pedrada. Jesus disse, está bem, então aqueles de vocês que estiverem sem pecado podem começar. Pronto. O que é o pecado? Muito simples. O pecado é o mau uso da nossa liberdade. Quando usamos a nossa liberdade para o mal, em vez de usar para o bem. Aqui põe-se a questão da definição, mas quem é que diz o que é mal e quem é que diz o que é bem? É Deus. É Deus. Deus é que é o Senhor da vida e Deus é que é a definição última, é que nos dá a definição última do que é mal e do que é bem. Por isso, o pecado, no fundo, é a recusa consciente e livre da vontade de Deus. Atenção, eu não disse só que era a recusa da vontade de Deus, do bem que Deus quer. É a recusa consciente e livre. Porque para haver pecado, no sentido de pecados pessoais, não basta eu ter feito uma coisa má, é preciso ter havido liberdade e é preciso ter havido consciência. Diz o Catecismo da Igreja Católica, para haver pecado que seja mortal, requerem-se 3 condições simultâneas. A matéria grave, uma plena consciência e um total consentimento. Por isso, muitas vezes acontece que uma pessoa pode ter feito uma determinada ação, mas, por exemplo, e uma ação má, mas não ter feito livremente, por exemplo, ter agredido ou morto alguém num ataque de sonambulismo. Ou outras vezes a pessoa pode ter feito uma coisa má, pensar que era boa. Claro que isto não retira a necessidade que temos de formar a nossa consciência, mas ultimamente só pode haver pecado pessoal se houver liberdade e se houver consciência. Temos de distinguir por isso, quando usamos a palavra pecado, e há imensas confusões que provêm da não distinção, temos que distinguir a que nível é que estamos a falar de pecado. Estamos a falar de pecado em sentido pessoal, ou seja, o pecado de determinada pessoa em determinadas circunstâncias, ou estamos a falar de pecado em sentido objetivo geral. Por exemplo, roubar é pecado, mentir é pecado. Nós precisamos de uma conversa objetiva e geral, prévia, digamos assim, à reflexão sobre os meus pecados pessoais. É aquele nível geral onde os pais falam com os filhos acerca do bem e do mal e os ensinam acerca do bem e do mal, ou que Deus também faz isso na Escritura e a Igreja faz isso connosco também. Fala de pecado em sentido geral, fala do mal em sentido geral e, sobretudo, fala do bem em sentido geral. Então podemos dizer, se uma pessoa fez uma ação objetivamente má, objetivamente pecaminosa, ela pecou. Pode ter pecado, mas não necessariamente, por 3 razões. Primeiro, porque pode não ter tido a liberdade para fazer diferente, ou pode não ter tido consciência de que era uma coisa má. Segundo, porque muitas vezes uma decisão moral concreta implica pesar muitos fatores e não pesar um só fator. Por exemplo, imaginem, a Anne Frank estava em Amsterdão, escondida lá na casa de uma determinada família. Imaginem que vinha a polícia à porta da casa e perguntava ao dono da casa: tem alguma pessoa escondida? Ele dizia: não tenho ninguém escondido. Estava a pecar? Objetivamente ele estava a faltar à verdade. Por outro lado, ele tinha que pesar esse fator, o faltar à verdade, com outros fatores muito mais determinantes, concretamente a vida de uma pessoa, salvar ou não salvar a vida de uma pessoa. Por isso, muitas vezes, posso ter feito uma ação objetivamente má, mas a minha ação não foi pecado porque tive que pesar muitos outros fatores, digamos assim.
Outra razão é também a questão da gradualidade. Diz o Papa Francisco, ou escreveu o Papa Francisco na Alegria do Evangelho, um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus que a vida extremamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Isso não faz com que o mal passe a ser bem, mas faz com que a gravidade seja completamente diferente. Jesus disse, a quem muito foi dado, muito foi exigido. Portanto, há aqui uma gradualidade e há uma gradualidade também no crescimento da pessoa. Algumas notas. Algumas pessoas pensam que os pecados são coisas boas que por alguma razão Deus nos proibiu. Ainda não perceberam nada de Deus. Se alguma coisa fosse boa para nós, se pecar fosse bom para nós, Deus punha-se de joelhos e pedia, peca, por favor. No fundo, quem diz assim ainda não percebeu nada de Deus, ainda não percebeu quem é Deus. Deus é amor, Deus só quer o meu bem. Se uma coisa fosse boa para mim, Deus pedia-me para a fazer. Se Deus diz isto não, é porque, embora possa parecer bom, de facto é mau para mim. E Deus muitas vezes procede como um pai, que diz aos filhos que não podem meter os dedos na tomada, ou não podem comer aqueles cogumelos cá no jardim, porque são venenosos e vão fazer mal, embora muitas vezes os filhos possam não perceber isso. Temos que perceber também que o pecado, para pegar em nós, para nos tentar, tem sempre que ter ou uma aparência boa, ou pelo menos um bocado de bem. Nós somos criados para o bem. O mal não pega em nós. Para o pecado pegar tem que ter sempre um lado bom. Porque uma pessoa rouba um banco. É porque roubar é mau. E eu vou roubar? Não. Pelos aspectos bons que tem. Pode dar mais condições devido aos seus filhos, por exemplo, com o dinheiro roubado. Ou a emoção, a adrenalina de assaltar um banco, por exemplo. Estão a ver? Quem diz assaltar um banco, diz drogar-se ou qualquer outro pecado. Tem sempre que ter algum aspecto bom ou alguma aparência boa. Mas claro, depois, em última análise, é mau. Se fosse bom não era pecado. É mau. E às vezes há negócios que fazemos que são fantásticos a pronto, mas depois podemos passar o resto da vida a receber faturas e a ter que pagar a conta. O pecado é sempre uma oportunidade desperdiçada de bem. E é muito engraçado ver em italiano, usam muito a expressão peccato. Você foi a Roma e você não foi comer os gelados daquela gelataria, mas peccato. Tem que fazer assim com a mão. Ou seja, que oportunidade desperdiçada de bem. Pronto. Depois disto, cada um de nós tem que perguntar algo mal que eu devo deixar para trás, ou algo bem que eu estou a deixar para trás e que eu devo abraçar, sem estar a adiar, olhando as coisas de frente. O que é que na minha vida não está de acordo com o ideal cristão que Jesus propõe? Pecado, uma palavra que vale a pena abraçar. Não o pecado, mas a palavra.